Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos refletir na palavra de Deus. Hoje eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 8, verso de número 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aflições e glória, esse é o nosso tema hoje, o tema da nossa reflexão. Aflições, meus irmãos, todos passamos por elas, né? Todos nós as temos. Maiores ou menores, todos passamos por ela, desde que nascemos e durante todo o tempo da nossa vida, aqui na face da terra, alguma aflição ou por alguma aflição nós vamos passar. O apóstolo Paulo, o autor desse texto, né, dessa carta aos Romanos, ele passou por muitas aflições. Aliás, foi o próprio Jesus, quando mandava Ananias ir orar por ele, por Paulo, quando ele era Saulo ainda, né, recém-convertido, para ele recuperar a visão, Jesus, diante do fato de que Ananias estava temeroso por causa daquilo que Saulo havia outrora, diz para Ananias, diz assim: olha, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei a ele, a Paulo, o quanto ele deve padecer, ter aflições pelo meu nome. E nós sabemos que Paulo padeceu muito, né? Açoites, prisões, naufrágios, necessidades, frio, espinho na carne, mas ele disse, como lemos aqui, que essas aflições, todas elas, pequenas ou grandes, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Nós, obviamente, aqueles que creem, né? Não é nós, todos, dentre a humanidade, indistintamente. Não, nós, aqueles que creem, porque, como diz o verso 1 desse mesmo capítulo 8, não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse nós aí se refere a esses, né, os que estão em Cristo Jesus. Não resta, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, que estamos em Cristo Jesus, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, será revelada. Então, uma vida de aflição e glória, assim é a vida daquele que crê e serve a Deus. Então, vamos analisar esse verso que acabamos de ler e ver o que ele nos diz. Primeiro, meus irmãos, o verso nos diz que o verso, o seu contexto, né, obviamente, que no tempo presente, a alegria que nós temos, ela está mesclada a muitas aflições. O tempo presente é o tempo em que nós vivemos, e esse tempo se estende até a volta de Jesus. O tempo que nós estamos vivendo hoje, até o retorno do nosso Senhor Jesus, é chamado por Paulo de tempo presente. Então, nesse tempo presente, a alegria ela está mesclada, ela está misturada a muitas aflições. Obviamente, meus irmãos, que nós temos alegria em nossa vida, muitos motivos para nós nos alegrarmos. Estar relativamente bem de saúde, por exemplo, em um tempo como esse que nós estamos vivendo, é um motivo de alegria. Poder estar aqui gravando esse vídeo para compartilhar com os irmãos, essa mensagem para compartilhar com os irmãos, é um motivo de alegria
poderia não poder estar aqui gravando, poderia estar agora, como muitos estão, infelizmente, em cima de uma cama, enfermo, sendo tratado, né? Mas eu estou aqui, gravando esse vídeo para os irmãos. Então esse é para mim um motivo de alegria. A chegada de um filho na vida de um jovem casal que se ama, né? Casou, o filho veio, é um motivo de muita alegria. Depois a gente fica um pouquinho mais velho e os filhos não vêm mais, né? Os filhos já estão criados, mas chegam os netos. Então a chegada de um neto na vida de quem já criou os filhos também é um motivo de alegria. Nós temos uma casa, nós temos um emprego, e algumas outras coisas que nós temos que Deus nos deu, né? Com que Deus nos abençoou, são motivos de alegria. Temos muitos motivos de alegria, mas, meus amados irmãos, todos havemos de concordar que para nós, os que cremos, para aqueles que creem, o nosso principal motivo de alegria é o Senhor Jesus. Principalmente em Cristo, nós somos alegres. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, carta que ele escreveu na prisão, não devemos nos esquecer disso, né? Ele diz que eles deveriam se alegrar, e no Senhor eles podiam se alegrar, assim como ele, Paulo, podia, e nós também podemos. Mas, meus irmãos, essa é uma alegria que está mesclada, misturada a muitas aflições. E como eu disse logo no início, na introdução dessa nossa reflexão, o apóstolo Paulo, o autor dessas palavras que lemos, passou por muitas aflições. Ele próprio passou por muitas aflições por causa de sua fé. Lá em 2 Coríntios 11, versos 24 a 28, é ele mesmo quem diz. Olha o que ele diz. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Quer dizer, 5 vezes 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo passou por muitas aflições. Os nossos primeiros irmãos passaram por aflições por causa da fé deles. Nós lemos, especialmente em Atos, meus queridos, sobre perseguição, dispersão, aprisionamento e até morte, como foi nos casos de Estevão e Tiago. E havia também um empobrecimento por causa do confisco dos bens e muitos outros tipos de aflições. E eu estou falando apenas das aflições por causa da fé. Estou deixando de lado aqui as aflições normais da vida, né? As enfermidades e outras coisas mais. Os nossos irmãos, no decorrer da história da igreja, passaram por muitas aflições por causa da sua fidelidade na pregação do Evangelho. Por exemplo, muitos foram queimados vivos por causa da pregação do Evangelho. Muitos foram em uma arena para servir de espetáculo às multidões, lançados às feras, touros, leões. Outros foram crucificados, mortos em praça pública, mortos pelas lanças de indígenas violentos, como foi o caso de Jim Elliot, né? Morto lá entre os Aucas, e muitas aflições, meus irmãos. Eu li, né, algumas biografias de pessoas que foram considerados heróis cristãos, e todos eles foram instrumentos usados por Deus de forma extraordinária em sua causa. E todos demonstraram muita satisfação, muita alegria pelo fato de Deus os estar
usando daquela forma. Mas todos eles, heróis do Senhor, na causa do Senhor, não foram livres das aflições. Eles passaram por muitas aflições por causa da sua fé e da sua fidelidade a Deus. George Miller, Hudson Taylor, M. Carmichael, Adoniran Judson, William Carey, Jim Elliot e muitos outros. Todos passaram por aflições. Tem, numa dessas biografias, tem a história de um homem chamado Kartar Singh, que por ordem de um lama budista no Tibete, no início do século XX, foi preso e julgado. Por que ele foi preso e julgado? Por ensinar, segundo eles, uma religião estrangeira. Ele estava pregando o evangelho, né? Ensinando o cristianismo. E uma vez que a fé budista, naquela ocasião, proibia, não sei hoje como é, mas naquela ocasião proibia tirar a vida das pessoas, então os tibetanos, eles usavam de outras maneiras para contornar essa ordem, o jeitinho tibetano, né? E fazer uma pessoa morrer sem, no pensamento deles, serem eles os que estariam tirando a vida. Então o que aconteceu? O que eles fizeram com Kartar Singh? Kartar Singh foi levado para fora, foi despido de suas roupas e foi costurado em uma pele de iaque molhada e foi deixado ao sol. E conforme aquela pele ia curtindo ao sol, ela foi encolhendo, esmagando Kartar Singh lentamente. Por 3 dias, Kartar orou e louvou a Deus. E a cada dia, uma multidão cada vez maior se reunia para assistir aquela cena. E quando Kartar já estava bem fraco, sentindo a morte se aproximar, ele virou-se para a multidão e disse assim: vocês estão aí de pé para assistirem a um cristão morrer? Então venham e olhem atentamente, porque não é simplesmente um cristão que morre aqui. A própria morte morre aqui. E depois disse: ó Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele é teu. E estas foram as últimas palavras de Kartar Singh. Obviamente que ele disse isso baseado na sua fé, de que a partir do momento que ele morresse, estaria eternamente nos braços de Deus. Então a própria morte morre aqui. Olha que aflição pela qual aquele moço passou, né? Por causa do evangelho, por causa da sua fidelidade a Deus. E muitas são as aflições pelas quais nós passamos hoje. As aflições normais deste mundo, depois da entrada do pecado, que são muitas e variadas e às vezes acontecem de forma inesperada. As aflições pelo fato de servirmos a Jesus e nos guiarmos por suas palavras, ainda hoje, em alguns lugares do mundo, por causa da sua fé em Jesus, as pessoas são presas, violentadas, mortas, suas casas e as suas igrejas são queimadas, são expulsas, são deserdadas. Por causa da fidelidade a Jesus, muitos hoje sofrem o que talvez não sofreriam se não se movessem nesse mundo segundo a ordem de Jesus, mesmo quem não está em locais hostis ao Evangelho, mas está em locais sob a ordem de Jesus, pregando o Evangelho, sujeitos a muitas coisas, dentre estas coisas, enfermidades, por exemplo. Quem sai daqui vai lá para as populações ribeirinhas da Amazônia, por exemplo, está sujeito a muitas enfermidades, a malária, a febre amarela e tantas outras coisas, mas passa por essas aflições por fidelidade a Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer? No tempo presente, as aflições são muitas. Há muita alegria, mas a alegria muitas vezes vem mesclada de aflições. Para alguns mais e para outros menos, mas todos passamos por aflições, no tempo presente. Paulo fala aí, as aflições do tempo presente. Paulo se refere às aflições do tempo presente, nesse texto em que nós estamos refletindo. Então elas existem, a alegria existe, o nosso
gozo por servirmos a Jesus é imenso, é enorme, a nossa alegria é tremenda, mas ela está no tempo presente, misturada, mesclada a aflições, às vezes muitas aflições. Mas, em segundo lugar, aí no texto, Deus tem reservado para nós, meus amados irmãos, uma glória que em nós há de ser revelada, a qual, diz o apóstolo Paulo, nenhuma aflição do tempo presente pode ser comparada. Pela graça de Deus, chegará um tempo para nós que será repleto de glória, e aí não haverá mais nenhuma aflição. A nossa alegria nesse tempo não será misturada a nenhuma aflição. Será um tempo de glória. Agora, no tempo presente, meus irmãos, nós temos uma glória que é nossa. E a gente tem uma ideia, né, de qual é essa glória. Aí no texto mesmo, no contexto, nós temos uma ideia. Por exemplo, no verso 31 do capítulo 8, nós temos aí a glória de termos Deus ao nosso lado. Porque diz o texto assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou quem pode eficazmente ser contra nós? Quem pode tirar de nós aquilo que nós temos em Deus? Ninguém. Então isso é uma glória tremenda, a glória de termos Deus ao nosso lado. No verso 32, nós lemos assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aí está revelada uma glória que nós temos, que é a glória de Jesus, o Filho de Deus, ter sido entregue e morto por nós, por amor a nós. No verso 33, nós lemos assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então olha que glória que temos aí, a glória de sermos justificados por Deus. Verso 34, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que glória, né? A glória de termos Cristo como nosso intercessor. É muito bom quando nós sabemos que tem alguém orando por nós, né? Olha, meu irmão, estou orando por você. Temos aí alguns irmãos pastores enfermos e as famílias pedem oração, e as famílias sabem que nós estamos orando por eles, e é uma maravilha, né? É gostoso, nós sabemos que tem pessoas orando por nós, mas o texto diz que o próprio Cristo está a interceder por nós. Então, que glória! A glória de termos a Cristo como nosso intercessor. E nos versos 35 a 39, nós contemplamos aí uma outra glória que temos, que é a glória de Cristo nos amar, e nada nesse mundo, nem mesmo a morte, ser capaz de nos separar desse amor. Então essa é uma glória que nós temos agora. Mas a glória que nós há de ser revelada, ela é muito maior. A gente não tem condição de pensar de forma apropriada, de forma completa, com a nossa mente finita, sobre essa glória que em nós há de ser revelada. Mas nós temos aí algumas pistas. Por exemplo, no verso 29, meus irmãos, nós lemos assim: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que este, o seu Filho Jesus, né, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, aqueles que de antemão conheceu, Deus os predestinou. Quer dizer, a nós, Deus predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, parecidos com Jesus. Quando é que nós vamos conseguir isso de forma perfeita aqui nesse mundo? Nunca. Mas quando nós estivermos lá na eternidade, aí sim. Então essa é uma glória lá para o futuro. A glória de termos sido finalmente transformados segundo a imagem de seu Filho. Lá em 2 Pedro 1, verso 4, meus irmãos, nós temos um texto deveras interessante. Não temos condição, obviamente, de apreender todo o significado desse texto, mas é interessante a gente pensar nele. 2 Pedro 1, verso 4, que diz assim: pelas quais coisas ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A glória, temos aí a glória da participação da natureza divina.
Eu não sei como será isso, mas a palavra de Deus diz que nós somos participantes, ficamos participantes da natureza divina. Também, meus irmãos, a glória da liberdade. Veja que interessante aí no verso 21 do capítulo 8, quando fala da criatura como um todo, não só nós, mas todas as criaturas, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criatura, não só nós, seres humanos, mas toda a criação, libertada da servidão da corrupção. Quer dizer, não vai mais se estragar, não vai mais envelhecer, não vai mais perecer, né? Então nós temos aí a glória da liberdade, a glória da plena concretização da liberdade, que talvez seja uma das principais características desse estado de glória, como diz determinado comentarista bíblico. Olha o que ele diz, que coisa interessante. O princípio do pecado, morte, tem escravizado a todos os homens, e juntamente com os homens, em certa medida, a criação inteira. Os remidos pelo sangue de Cristo, porém, ficarão libertos de tudo isso, libertos da mortalidade e de todas as suas penas, libertos da natureza humana não redimida e de seus efeitos debilitantes, e haverão de entrar em uma nova modalidade de vida ou existência que se caracterizará pela total liberdade da presença do pecado e da morte, bem como de uma ativa e livre participação na mais elevada forma de vida que existe, de tal modo que agirão voluntariamente na prática do bem, prestando um elevadíssimo serviço celestial. A glória da liberdade, a plena concretização da nossa liberdade. Não haverá mais a presença do pecado e nem tudo aquilo de ruim que o pecado trouxe consigo. E isso, meus irmãos, é só um pouquinho do que nós podemos dizer sobre essa glória, mas ela será, com toda certeza, muito maior do que podemos imaginar e expressar hoje em palavras humanas. Então, Deus tem reservado para nós essa glória, que ainda há de ser revelada. E nenhuma aflição do tempo presente pode ser comparada a essa glória. Então, aflições e glória, assim é a nossa vida, assim é a vida do crente. Aflições nesse mundo e glória no mundo por vir. E essa glória, diz Paulo, vale a pena. Nenhuma aflição pode ser a ela comparada. É motivo, meus irmãos, para nós glorificarmos ao nosso Deus, ao Deus que tem reservado essa glória para nós, e vivemos nesse mundo com fé e em fidelidade a esse Deus que tanto nos ama e em seu Filho nos salvou. Amém? Que Deus abençoe e o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu quero ainda entoar um hino. Esse hino está no nosso cantor cristão, número 489. Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que, notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. Se você estiver aí num lugar em que lhe seja possível fazer isso, você pode cantar juntamente comigo, né? É 489 do cantor cristão. Não sei quando Cristo Jesus há de vir e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que, notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei que, notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia
sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me vai dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar, só isso será céu pra mim. Amém, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Minha oração por você, que Deus lhe dê saúde, lhe dê prosperidade, que Deus dê harmonia ao seu lar, que Deus lhe dê a alegria de ver todos os seus familiares rendidos aos pés do Senhor Jesus. Enfim, que Deus derrame ricas e abundantes bênçãos sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Que Deus o abençoe e que o Espírito de Deus possa ter falado e possa continuar falando ao seu coração, assim também ao meu coração. Amém.